Glória a Deus, eu sou o pastor Marcos Novaes, pastor da Igreja Família Amor de Cristo, e eu tenho certeza que essa mensagem que você vai assistir agora vai mudar a sua vida, vai abençoar todo o teu ser. Compartilhe essa mensagem no WhatsApp, para os amigos, o link, curta, compartilhe, fale para as pessoas que você está assistindo uma mensagem abençoadora e tenha certeza que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Lembrando que nós temos reuniões todas as quintas-feiras, 9 da manhã, 3 da tarde, 20 horas e aos domingos, às 9 e às 18 horas. Assista essa mensagem, mas não se esqueça de fazer-nos uma visita em nome de Jesus. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Salmo 92, versículo 13. Eu tinha dito domingo passado, quem não pode pegar no YouTube, a primeira parte desse estudo. Eu falei ali sobre plantação e hoje eu vou continuar. Parte 2 dessa mensagem. Salmo 92, versículo 13. Versículo 12, perdão. 92, versículo 12. Aliás, é o 13. 13. Os que estão plantados na casa do Senhor, leia comigo, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então aqui nesse versículo nós temos três fases da bênção. Três fases da bênção: a plantação, a germinação e o florescimento. Olha só. Então a plantação, os que estão plantados, primeiro você pega uma semente e planta. Depois que você planta, ela não vai florescer de uma hora para outra. Todo mundo já quer a parte do florescimento. Mas antes de florescer, ela passa por um processo de germinação. Você pega uma semente, você planta hoje. Quando você pega uma semente, é aquele sonho que Deus coloca no teu coração. Deus colocou um sonho no teu coração. Quem tem sonhos aí? Você tem sonhos. Então você tem sementes. Diga aí, eu tenho sementes. Você tem sementes. Aí você vai plantar. Através de oração. Através de atitudes. E quando você planta uma semente, ela já não floresce. O que acontece? Ela vai para germinação. Você coloca ela embaixo da terra. Ela vai para um lugar escuro de esquecimento. Só que esse lugar escuro de esquecimento também é um lugar de crescimento. Talvez tenha uma área da tua vida que você já plantou, ainda não floresceu. Está num lugar escuro, está num lugar de esquecimento. Mas creia, a semente que você plantou, ela já está crescendo em nome de Jesus. Já está germinando, já está crescendo até florescer. Então você planta, tem o período de germinação e de florescimento. Essa palavra florescer no hebraico é uma palavra chamada parash. Tem vários significados e eu pego 2 para o estudo hoje. Mostrar frutos, parash, mostrar frutos. E 2, erupção. Veja, o vulcão, quando vem aquela larva, a larva fica lá escondida, ninguém vê. Mas quando aquela larva chega a uma temperatura, ninguém segura. Quando chegar o teu momento de florescer, ninguém vai conseguir te segurar.
Talvez hoje você está enfrentando dificuldade, talvez hoje você está doente, talvez hoje você está no deserto, mas logo logo você vai florescer. Parache, ninguém vai conseguir impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém vai conseguir. Fica firme nesse deserto, fica firme nessa germinação. Às vezes dá vontade de desistir, de parar. Não, mas eu plantei e não adiantou nada. Não, continua regando. Processo de germinação tem que regar também. Você tem que jogar água. Ah, mas não está nascendo nada, não vou mais jogar. Joga água, ore, continue orando, continue lutando. Nós vamos falar hoje sobre José. Gênesis 37, versículo 5. Eu quero trazer aqui 7 lições do processo de germinação de José. Gênesis 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, o que o pai fez? Repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos perante ti nessa terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. A primeira lição aqui que nós podemos tirar: o José, quando ele teve 2 sonhos e contou para os irmãos e para o seu pai, só que eles não entenderam. O pai não entendeu, repreendeu, e os irmãos tiveram inveja. Primeira lição: tem sonho que só você vai entender. Tem sonho que Deus não falou para o seu marido, falou para você. Ele não vai entender. Tem sonho que a sua esposa não vai entender, é você, marido. Tem sonho que ninguém vai entender, é você. Eles só vão entender quando eles virem você florescendo. Aí eles vão olhar: esse sonho bem que você um dia falou. Tem sonho que só você vai entender. Tem sonho que é só você que tem que acreditar. Você não tem que depender da fé de ninguém. Ah, mas meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia. Ah, ninguém no meu trabalho está me apoiando, ninguém na minha família me apoia. Tem sonho que você não precisa de apoio de ninguém, porque você já tem o apoio do Deus que te deu o sonho. Não espera apoio de ninguém, não. Deus te dá o apoio que você precisa. Deus te dá. Tem gente que não vai entender o seu sonho. Talvez você está: pastor, estou aqui, eu estou desempregado, mas eu tenho um sonho. Deus já falou no meu coração que eu vou ser muito próspero, vou ajudar muitas pessoas. Se eu contar para alguém, talvez a pessoa não vai entender, mas você tem que continuar crendo no seu sonho. Planta, continua regando, planta. Então a primeira lição: tem sonho que é só você que vai entender. José tinha 17 anos, no versículo 2 diz isso, 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Então José tinha 17 anos quando teve o sonho, a semente, e ele começou a plantar. Só que os irmãos, o que fizeram? Jogaram ele dentro de uma cova. O José tinha uma túnica que o pai tinha dado para ele, versículo 3. Israel amava José mais do que a todos seus irmãos, seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica
de várias cores. Então o pai do José pegou um pano simples e fez uma túnica colorida e deu: Tó José, eu te amo, pega meu filho. E os irmãos, o que fizeram? Certa vez José foi atrás deles. Os irmãos pegaram e jogaram José dentro de uma cova. No versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Então eles tiraram a túnica, jogaram José dentro da cova. Processo de germinação. Processo de germinação. O José então estava plantando, agora ele estava germinando. Jogaram ele dentro da cova, tiraram ele. E versículo 28. Venderam José. 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova. E o venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Venderam José, os irmãos venderam José por quantas moedas de prata? Diga: 20 moedas. O valor que os irmãos deram para o José eram de quantas moedas? 20 moedas. Aqui tem mais uma lição, irmãos. Não dê importância ao valor que as pessoas estão te dando. Não dê valor, porque tem pessoas que te dão pouco valor. 20 moedas? Como é que você vende um irmão por 20 moedas de prata? Tem pessoas que estão te dando valor, mas tem pessoas que não estão te dando valor. Não dê atenção a essas pessoas, porque você tem um valor especial para Deus. Diga glória a Deus. Para os irmãos ele valia 20 moedas, mas para Deus, sabe quanto José já valia? Naturalmente falando, governador de toda a terra do Egito. O homem que os irmãos dizem: esse só vale 20 moedas. Deus já estava olhando para ele. Esse homem que vocês dizem que vale 20 moedas é um homem que vale milhões de moedas. É o governador, futuro governador do Egito. Tem gente que não está te dando valor hoje, mas Deus já está olhando você lá na frente. Começa a se enxergar lá na frente, minha irmã. Começa a se enxergar. E o José, com certeza, ele se enxergava. Meus irmãos, os meus irmãos, o meu valor é 20 moedas, mas para Deus e para mim, o meu valor é de milhares de moedas, porque eu vou ser o governador dessa nação. Então não dê importância ao pouco valor que as pessoas estão te dando. 20 moedas. Venderam. E depois os midianitas venderam ele de novo, versículo 36, para o faraó, para o Egito. 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então os midianitas compraram o José por 20 moedas e revenderam. Olha só, irmãos, como se fosse um objeto, mas era o processo de germinação. Deus estava trabalhando ali. Venderam agora, ele chega lá na casa do Potifar. Ele trabalha ali naquela casa durante 11 anos. 11 anos. Então de 17 mais 11, 28. A mulher desse Potifar inventa uma história que ele tentou agarrá-la. E o marido, então, o patrão do José, depois de 11 anos, capítulo 39, versículo 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Veja, com 17 anos, os irmãos, o pouco valor, 20 moedas. Com 28 anos, qual o seu valor, José? O valor de um preso. Não estava sendo valorizado ainda. Com 28 anos. Lá naquela cadeia, ele encontra um copeiro e um padeiro.
que tinham sido destituídos de seus postos do faraó. E cada um tem um sonho. O copeiro tem um sonho, o padeiro tem um outro. José, Deus dá um dom para o José, que ele interpreta os dois sonhos. E ele diz: o copeiro, você vai ser restaurado. Padeiro, você vai morrer. E ele vira e fala: o copeiro, você vai ser restaurado. Lembra de mim. Quando você estiver lá pertinho do faraó, fala que eu estou sendo injustiçado. Fala que inventaram essa história para eu ficar preso. Capítulo 40, versículo 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo quando era seu copeiro. Olha o 14. Porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa casa. O copeiro então sai, é levantado o Faraó, mas no versículo 20: e aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro, abençoou ele, e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. Leia o 23 comigo. O copeiro mor, porém, leia, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O copeiro, quando estava lá na cadeia, o José interpreta: o copeiro, quando você estiver abençoado, ela lembra de mim. Não, claro que eu vou lembrar. Você me ajudou aqui na cadeia, você interpretou esse sonho, você me deu força. Quando o copeiro é honrado, ele nem se lembra, ele se esquece. Só que isso aqui já era plano de Deus, irmãos. Já era plano de Deus. Não estava na hora de José sair. José estava germinando. José não podia sair da cadeia agora, porque senão ele não ia florescer. Ele não ia chegar onde ele chegou. E é aí que nós temos que entender, irmãos, ainda não era hora de sair. Quando eu estava meditando nisso aqui, eu lembrei, quando você faz um bolo, às vezes você não tem paciência de ficar esperando, você abre e fura. Não é isso que você faz? Aí você tira antes do tempo o bolo, o que acontece com ele? Em vez de ficar assim, fica assim, né? Já aconteceu com você? Você fura, e esse bolo toda hora abrindo, se abre toda hora, daqui a pouco o bolo tem que tirar na hora certa, irmãos. Se José sai aquela hora, ele sairia aquele bolo meio cru. Ou então você já fritou nuggets congelado, ou salgadinho, né? Aquele frito, você frita, fica bem bonito. O miolo está congelado de gelo, bem no miolo. Quem já fez isso? Não estava pronto ainda. Então o José não estava pronto, não estava preparado ainda para florescer. Então Deus, Ele até permitiu que esse homem se esquecesse. Deus tem permitido pessoas esquecer de você. Sabe por quê? Porque a bênção que o copeiro podia dar para o José é infinitamente menor da bênção que José recebeu lá na frente. E às vezes nós ficamos tristes, porque a pessoa não me ajudou, porque a pessoa não se lembrou de mim. Porque se ela se lembrasse de você, você ia receber uma bênção. Só que o que Deus tem preparado para você é algo muito maior do que essa pessoa que te esqueceu podia te dar. Essa pessoa que te esqueceu podia te dar uma bênção, mas Deus tem uma bênção maior. Diga: Deus tem uma bênção maior para a minha vida. Se o copeiro fala com o Faraó ia ouvir? Ia. Mas José ia sair da cadeia e ser mais um trabalhador. Por quê? Porque o Faraó não tinha o quê? Ainda sonhado. O Faraó não tinha sonhado ainda. Como é que José ia interpretar o sonho saindo da... Ele não tinha sonhado. Então ele tinha que esperar, sabe quanto? Mais 2 anos. Ele tinha que esperar. E aqui tem mais uma lição, irmãos.
Aguenta mais um pouco, que Deus está te preparando. Diga, eu tomo posse disso. Aguenta mais um pouco, Deus está te preparando. Deus está dizendo agora para você algo que você diz: não, mas eu não estou aguentando mais esperar isso, eu já ia desistir. Aguenta mais um pouco, que eu já estou preparando o seu milagre. José, aguenta mais um pouco. Você já ficou 11 anos nessa cadeia? Fica mais 2, porque aguenta mais um pouco, que eu vou te tirar daí para ser governador dessa nação. Você vai florescer logo logo. Aguenta mais um pouco. Aguenta. Não desista não. Não desista, José. Aguenta mais um pouco. Capítulo 41, versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as magras e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé de 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então, olha agora, falou o copeiro, agora Deus faz ele se lembrar, a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco quem? José, um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes e interpretou-os os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar a meu estado, e a ele fez enforcar. Olha o 14. Então enviou o Faraó e chamou José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou os seus vestidos e veio a Faraó. Diga glória a Deus. Agora sim é a hora certa, meu irmão. E a hora certa pode ser hoje, a sua hora certa, ou amanhã. Quem crê, diga eu creio. José precisou de mais 2 anos, mas talvez tenha algo na tua vida que está precisando de 24 horas só. Está chegando a hora. Diga, está chegando a minha hora. Chegou a hora em que o Faraó sonha e o copeiro se lembra. Deus faz ele se lembrar na hora certa. Mas quando eu estava na cadeia, tinha um jovem lá que interpretou. Traz ele. Faraó chama o José, e José interpreta os sonhos de Faraó. José ensina tudo o que ia acontecer no futuro, para que o povo não morresse de fome. Mas aqui nesse versículo 14 diz: então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. Leia comigo: fizeram sair logo da cova. Tiraram José da cova para ser governador. Deus está levantando um povo que vai sair da cova para ser governadores, para governar. Governar não é só o governador lá, não. Governar é vencer, é prosperar, é ganhar, é prosperar, é conquistar. Deus está levantando um povo hoje que vai sair da cova para governar, assim como fez com José. Faraó então chama o José, para a gente finalizar.
Versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre a terra do Egito. Diga glórias a Deus. E tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de quê? Vestido de linho, e o pôs colar de ouro sobre o seu pescoço, e o fez subir no seu segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Amém, irmãos? Agora o Faraó fala: dá para ele vestes de linho, que era um tecido caríssimo na época. Só que os irmãos tinham tomado o que dele lá atrás, lembra? Vestidos de púrpura, de cores. Talvez esse vestido de linho, se vendesse, o preço podia comprar 100 daquele que perdeu. O que é isso? Deus tem restituição de tudo que você perdeu na tua vida. Deus está preparando restituição multiplicada. Ele perdeu vestes de linho, vestes coloridas de púrpura, vestes coloridas, mas agora Deus dá para ele de volta, 12 anos depois, vestido de linho. Versículo 46. E era José da idade de 30 anos. Irmãos, José, ele floresceu aos 30. Ele teve a semente aos 17, germinou 13 anos e floresce aos 30. Com quantos anos José morreu? Quem sabe? Com quantos anos José morreu? Ele começou a reinar com 30. Com quantos anos José morreu? Para a gente terminar. Capítulo 50, versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Leia agora. E viveu José 110 anos. Diga glória a Deus. Com quantos anos ele floresceu? Se tornou governador? 30. Morreu com quanto? 110. Quantos anos governou? 110 menos 30, matemática? 80. Irmãos, ele sofreu 13 anos de germinação para poder viver 80 anos reinando. Esse tempo que você está sofrendo, esse tempo que você está lutando, que está sendo difícil, é bem menor do que o tempo que Deus tem preparado para você reinar. E eu termino, Romanos 8:18. Olha o que diz aqui, Romanos 8:18. Porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente, tudo que está acontecendo hoje na sua vida, não são para comparar com o quê? Com a glória que em nós há de ser revelada. Diga glória a Deus. Todo sofrimento, a luta de hoje, nem se compara com a glória que Deus tem preparado para nos dar. 13 anos de luta, nossa, 13 anos, mas depois viveu 80 anos reinando. É isso que Deus tem para nós. Fique de pé que nós vamos orar. Oh, glória a Deus. Traz os pedidos que estão lá na porta. Eu vou orar pelos projetos de vida. Eu vou orar, a pastora Adriana vai orar comigo, e eu vou colocar minha mão no alto da sua cabeça. Pode abrir as portas, por favor, que nós vamos fazer um clamor agora. Fecha os seus olhos, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. José sofreu 13 anos.
sofreu 13 anos de humilhação, de batalhas. Mas, Senhor, Ele reinou, governou durante 80 anos. Talvez você está sofrendo 1 ano, 2, 3. Deus está preparando honra para você, meu irmão. Honra para você, minha irmã. Vai tomando posse da bênção agora. Eu determino a tua bênção. Eu determino a tua vitória agora. Na tua saúde, na tua família, na tua vida financeira. E toda obra do diabo que tem agido na tua vida, na tua casa, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, que mensagem abençoada, hein? Tenho certeza que Deus te visitou poderosamente. Venha fazer-nos uma visita. Quinta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 20 horas, aqui na nossa igreja. Venha participar. O endereço está aí, aqui em Guarulhos, na Vila Galvão. E domingo, 9 da manhã e às 18 horas, domingo especial. Venha, traga a sua família, compartilhe essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Nós estamos aqui para orar, para abençoar a sua vida em nome de Jesus.